Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos novamente para que a gente possa dar continuidade à nossa revisão no conteúdo de combate a incêndio, prevenção e manuseio de equipamentos. E hoje a gente vai falar sobre as classes de incêndio, quais são elas, certo? E para iniciar a gente começa falando aqui sobre a classe de incêndio os tipos de incêndio, aliás, da classe A, certo? São aqueles incêndios que ocorrem em materiais sólidos como papel, madeira, tecido, borracha e etc. Já os da classe B ocorrem em líquidos inflamáveis, são aqueles incêndios que acontecem quando envolve o combustível, né, como gasolina, óleo, álcool, querosene, certo? Já os da classe C são aqueles que se iniciam em equipamentos elétricos energizados, pode ser uma TV, pode ser um computador, pode ser um liquidificador, um ventilador, etc. Ou também pode ser aqueles incêndios que se iniciam em baterias, né, ou parte elétrica de automóvel. E os da classe D são os metais pirofóricos, que são aqueles metais que queimam, como magnésio, titânio, etc. Aqui na nossa região é pouco conhecido, né? A gente utiliza mais os extintores, os agentes extintores da classe A, B, C. Né? Hoje nós temos aqui um extintor já que serve para a gente combater esse princípio de incêndio já nas três classes, o A, B, C, certo? Mas na frente a gente vai dar uma revisada sobre esses agentes extintores. Dando continuidade aqui, vamos falar um pouco aqui sobre a característica, né, dos incêndios da classe A. Então, caracteriza-se por fogo em materiais sólidos, né, como eu já tinha falado antes, madeira, papéis, pano, aliás, papelão, certo? E etc. São aqueles que queimam, esse tipo de material, ele queima em superfície e profundidade. Então, ele queima por cima, certo? E profundidade. Um exemplo aqui, eu gosto sempre de citar a questão da fogueira, mas a fogueira é o que? Se enquadra no tipo da classe A? Sim, porque o que está queimando é madeira, né? Vocês observam que ela queima toda a parte de cima e profundidade, ela fica aquela cinza, certo? Fica aquela brasa, da brasa se transforma em cinza, né? Então ali ela ainda queima. Se você deixar uma fogueira acesa de um dia para o outro, pela manhã pode ir visualizar que você ainda encontra brasas lá. Então ela ainda está queimando. Se houver contato com algum outro combustível, né? Então ela vai sim iniciar um novo foco de fogo. Então são os materiais que queimam em profundidade. Após a queima deixam resíduo, brasa, cinza, né? Certo? Esse tipo de incêndio é extinto principalmente pelo método de resfriamento, que é feito através de quê? Com que? Certo? Então, é utilizado aí, no caso, a água, né? Fala em resfriamento, então a gente utiliza aí a classe, o agente extintor, água. E às vezes por abafamento, através do jato pulverizante, certo? Que também é composto por água. Já o da classe B, que são os materiais, né, inflamáveis, caracteriza-se por fogo em combustíveis líquidos inflamáveis, certo? Que queimam em superfície, eles queimam apenas em superfície, a parte de cima. Se você colocar ou derramar, por exemplo, uma quantidade de querosene no piso, então ele vai queimar apenas aquela quantidade, aquele líquido inflamável e pronto. Então ele vai queimar apenas sobre a superfície. Você vai notar que ele não vai agir em profundidade. O fogo não vai agir em profundidade, certo? Apenas sobre a superfície.
e após a queima não deixam resíduo. É a característica contrária da classe A, certo? Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento, certo? Então a gente faz o abafamento. Como é que a gente trabalha o abafamento? A gente normalmente utiliza para esse tipo de material, certo? Da classe B, o agente extintor CO2. Quem lembra aí? Certo? Então, a gente utiliza esse agente extintor da CO2, certo? Porque ele age eliminando aqui o contato do oxigênio com o calor, com o combustível, certo? O da classe C, ele caracteriza-se por fogo em materiais ou equipamentos energizados. Geralmente são equipamentos elétricos, né? A extinção é realizada com agente extintor não condutor de eletricidade. Então, uma observação, se ele é não condutor de eletricidade, eu posso utilizar água nessa classe C? Não, pessoal, não posso utilizar água, certo? Então, ele apenas pode ser extinto com um agente extintor não condutor. Então, se ele é não condutor, o que é que eu devo utilizar? Vocês lembram? Eu devo utilizar o agente extintor pó, certo? Pó, que ele não conduz eletricidade. Então, nunca com extintor de água ou espuma, correto? O da classe D caracteriza-se por fogo em metais pirofóricos, como o alumínio, o magnésio, o antimônio, certo? Tem outros aí que não me veio agora na memória, mas são difíceis de serem apagados, certo? Tem uma característica aqui que eles são mais difíceis de ser apagado o seu foco de incêndio nesse tipo de material. Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento, certo? Abafamento, que é o que é feito também lá na classe B. E também nunca utilizar extintores de água aí, certo? Assim como o da classe C não pode ser utilizado por conta que conduz eletricidade, o da classe D também não pode ser utilizado, não deve, certo? Ser utilizado agente extintor ou extintores que sejam compostos por água ou espuma, certo? Então, agora a gente vai falar um pouco aqui sobre os métodos de extinção do fogo. Partindo do princípio de que para haver fogo são necessários combustível, certo? Comburente e o calor, formando assim o triângulo, certo? O triângulo não, o quadrado do fogo com a reação em cadeia, certo? Ou mais modernamente, né, que é o quadrado do fogo, lá deixando de ser utilizado o triângulo do fogo, porque aí entrou já a reação em cadeia. Então, quando já se admite a ocorrência de uma reação em cadeia, né, para extinguirmos o fogo, basta retirarmos um desses elementos. Então, eu tiro qualquer um dos seus elementos do tetraedro do fogo, do quadrado do fogo, então eu tenho aí a extinção. Já foi falado anteriormente para vocês. Então, com a retirada de qualquer um desses elementos do fogo, temos os seguintes métodos de extinção. Extinção de retirada, certo? Do material, abafamento ou resfriamento, certo? Então, eu tenho um desses três métodos de extinção, que a gente vai falar mais na frente um pouco, no vídeo mesmo, certo? Então, vamos falar aqui já sobre o resfriamento. Vocês vão perceber que cada método de extinção, ele trabalha um elemento do quadrado do fogo. Vocês vão observar que é bem peculiar, certo? Mas cada método de extinção, ele trabalha um elemento. Então, a extinção por retirada do calor no caso aí, o resfriamento. Então, calor, resfriamento. Lembrem, calor, resfriamento. Este método consiste na redução da temperatura e na eliminação do calor. Lógico, né? Se diminui a temperatura, normalmente, logicamente, é trabalhada a questão da diminuição da eliminação do calor. Até que o combustível não gere mais gases e vapores, né? Que se ele gerar gases, vapores,
né, em contato lá com oxigênio, calor e tal, então vai ainda, em reação em cadeia, vai haver ainda foco de fogo. Então, ele até você perceber que foi retirado aí todo o calor, né, foi combatido aí por método de resfriamento, a questão do calor, para que os combustíveis não liberem mais gás, né, e em contato com o oxigênio, a chama venha a se apagar, certo? Então aí vamos dar continuidade falando do abafamento. No caso aí essa extinção é por retirada do comburente. O que é comburente? Vocês lembram? Oxigênio, certo? O comburente é o oxigênio. Então está aí o método de extinção por abafamento. Então, esse método consiste na diminuição ou impedimento do contato do oxigênio com o combustível, certo? Aquele exemplo lá, voltando, aquele exemplo que foi dado para vocês no vídeo anterior, da vela com a ação do copo. Então, ali eu fiz o abafamento. Eu fiz o abafamento do calor, certo? O combustível, e fiz a retirada não, o isolamento, né, do oxigênio em contato com o calor e o combustível. A retirada de material, no caso aí, é feita através do isolamento, que consiste em duas técnicas, certo? O isolamento ele consiste em duas técnicas, que é a supressão do material que está queimando, certo? Supressão é aquele material que já está queimado, eu coloco lá para queimar por um todo logo, certo? Então, ou então eu faço a retirada do material que está próximo, observação. Não que está queimado. O que está queimado já eu faço a supressão, certo? E o que ainda não está queimado, que está próximo, eu faço a retirada. Então aí eu estou trabalhando o isolamento, certo? E a extinção química? A extinção química é a desagregação molecular, certo? Eu vou já explicar o que é a desagregação. Ocorre quando interrompemos a reação em cadeia. Lembre que quando eu falei que os métodos de extinção trabalham cada um dos elementos do tetraedro do fogo, agora se nós estamos falando de extinção química, logicamente estamos trabalhando aí a reação em cadeia. Este método consiste no seguinte, né? O combustível sob a ação do calor gera gases ou vapores, né, que ao se combinar com o comburente, que é, no caso, o oxigênio, formam uma mistura inflamável que quando lançamos determinados agentes extintores ao fogo, suas moléculas se dissociam, ou seja, elas se apartam, certo? Pela ação do calor. E aí essas misturas combinam com outra mistura inflamável, que é o gás ou vapor mais comburente, formando outra mistura não inflamável. Novamente, vou tentar explicar para vocês. Essa é mais complicada um pouco, mas dá para entender. Então, quando lançamos determinados agentes extintores ao fogo, certo? As suas moléculas se dissipam, certo? Se dissociam pela ação do calor. Aí se combinam com a mistura inflamável, que pode ser os gases ou vapores, né, mais o comburente, aí formando outra mistura não inflamável. Então, se ela forma da mistura inflamável, dissociando em contato com calor, certo? Em contato com calor, elas se transformam em uma mistura não inflamável, então automaticamente se eu fiz aí a desagregação molecular, certo? Então aí eu estou trabalhando a extinção química, estou retirando a reação em cadeia, não vai haver a reação em cadeia, certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre os extintores de incêndio, certo? Os extintores de incêndio. Os extintores de incêndio se destinam-se ao combate imediato e rápido de pequenos focos de incêndio. Pessoal, uma observação aí. O extintor, vocês lembram que ele não é para trabalhar, ele não é para ser utilizado em
incêndio. Incêndio é quando foge do controle do homem, certo? Já está em grandes chamas, você não tem mais controle sobre ele, certo? Já o extintor, ele é para ser utilizado em princípio de incêndio, em pequenos focos de incêndio, certo? E não deve ser considerado como substitutos aos sistemas de extinção mais complexos, como os hidrantes, né? Os equipamentos adicionais, um caminhão bomba, né? Uma coisa que é mais complexa, é bem mais maior e superior ao extintor, lógico, certo? Então, eles nunca devem ser substituídos por um hidrante, se for um incêndio. O hidrante é a melhor forma de trabalhar. Então, extintores apenas para o princípio, certo? O primeiro foco. Aí fugiu ao seu controle também, extintor já não serve. Então, vamos partir para os equipamentos adicionais mais complexos. Então, as recomendações são sobre os extintores de incêndio. Instalar o extintor em local visível, né, e sinalizado, né, vocês vão me recordando aí. O extintor nunca deverá ser instalado em escadas, portas ou rotas de fuga, certo? Esses locais onde estão instalados os extintores não devem ser obstruídos por nada, por cadeira, por mesa, por nada. Tem que estar totalmente livres para que eu tenha acesso rápido e seguro ao extintor na hora que eu precisar. O extintor deve ser instalado na parede ou colocado em suporte de piso, certo? Tem uma altura padrão, certo? Para ser instalado esse extintor no suporte de parede, ou ele pode ser colocado em suporte de piso, no chão, mas logicamente ele tem que ser sinalizado tanto vertical quanto horizontal, certo? E o lacre desses extintores não pode de forma nenhuma estar rompido. Se está rompido, foi violado. Se foi violado, eu não sei se o extintor ainda está com o mesmo conteúdo de agente extintor. O que pode ter acontecido com ele, ele pode ter vazado aí, né, a sua pressão. E aí na hora que eu precisar utilizar, não vai ter a mesma eficácia. Então, o lacre está rompido, então eu vou mandar para manutenção, certo? O extintor aqui de água pressurizada, ou seja, o extintor AP. É o agente extintor indicado para incêndios da classe A. Vocês lembram lá que da classe A é madeira, papel, papelão, tecido, borracha, né? Então eu vou utilizar esse agente extintor aí, AP, certo? Que é o mais indicado, é o agente extintor da classe A. Que ele age por resfriamento e ou, né, abafamento, um desses dois, certo? E mais uma atenção, já como eu tinha falado anteriormente, né, nunca use água em fogo, em focos de incêndio, princípio de incêndio da classe C e D. Vocês lembram lá quando eu estava falando das classes de incêndio? Só memorizando, que é uma observação que vocês não devem esquecer. E na classe B, nunca use o jato direto, certo? Porque eu vou... Da classe B, vocês lembram que são líquidos inflamáveis? Então, se eu utilizar um jato de água em cima do combustível, o que vai acontecer? Eu vou apenas espalhar o combustível, não vou conseguir fazer o combate, certo? Então, eu nunca devo utilizar. Se eu precisar utilizar o extintor da AP na classe B, que eu utilize apenas fazendo o isolamento, né? Ali por fora, certo? Nunca em cima do jato direto no líquido inflamável, correto? Agora vamos falar do PQS, ou seja, o extintor de pó químico seco. É o agente extintor indicado para combater incêndios da classe B, que como eu falei para vocês, hoje nós temos o extintor de pó, que ele é utilizado para combater os tipos de incêndio, né, de princípio de incêndio, aliás, da classe A, B e C. Então, esse agente extintor, ele age por abafamento. Pode ser também utilizado nas classes A e C. Vocês lembram aí que eu falei agora da classe A, B e C? Pode estar, né, podendo, nesta última classe aí, da classe C,
pode danificar o equipamento, porque como ele é composto por química, né, o pó, ele é composto por química, então eu posso aí correr o risco de danificar o aparelho, mas é o mais indicado para ser utilizado da classe C é o de CO2, embora eu possa utilizar o de pó. Só observação que eu posso apenas danificar o aparelho. O gás carbônico, né, que é o CO2, é o agente extintor indicado para incêndios da classe C. Quais são os incêndios da classe C? Equipamentos elétricos, né? Porque esse agente extintor aqui, ele não é condutor de eletricidade, certo? Ele não conduz eletricidade, ele é composto por gás carbônico. Então, ele não tem essa condução, diferente de água. A água conduz eletricidade, certo? Então, esse extintor age por abafamento e pode ser utilizado também nas classes A, mas somente no seu início, e na classe B, se for em ambientes fechados, certo? O de espuma é um agente extintor indicado para incêndios da classe A e B, certo? Que é aí como se fosse dois extintores, o extintor de água com o extintor de CO2, certo? Mas ele é composto por espuma. Mas ele é utilizado, aqui neste caso, ele é utilizado, indicado para os incêndios da classe A e B. Age por abafamento e, secundariamente, né, posteriormente, por resfriamento. Por ter água na sua composição, ele não pode também ser utilizado nos incêndios da classe C, porque conduz eletricidade, né? Se o equipamento é elétrico, logicamente, se ele é composto, o agente extintor é composto por espuma, vai conduzir eletricidade. Então aí você vai receber um choque. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco aqui sobre extintores, certo? A gente vai falar aqui sobre extintores um pouco. Eu vou dar uma demonstração rápida aqui. Eu estou com um extintor aqui. E vou tentar mostrar para vocês, certo? Para vocês relembrarem. Esse que eu tenho aqui em mãos é um extintor de incêndio da classe A, B e C, certo? Não sei se dá para vocês visualizarem aí, mas é um extintor da classe A, B e C, correto? Então, logicamente, esse extintor aqui, se ele é um ABC, ele é composto por, quem lembra? Pó, correto? Ele é composto por pó. E eu vou passar só um pouco aqui da nomenclatura desse cilindro, certo? O que é que contém nele? Então, aqui é o cilindro, certo? Confeccionado em ferro, né? Em aço, certo? Aqui está o selo de identificação. Neste selo eu tenho o nome da empresa que faz a manutenção, certo? Eu tenho dizendo aqui de que é que esse agente extintor é feito, que no caso aqui é o ABC, que é pó pressurizado, certo? Eu tenho aqui as classes, né, os materiais que podem ser combatidos, o seu princípio de incêndio com esse agente extintor, que no caso aqui são papéis, madeira, certo? Líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Aqui embaixo eu tenho uma indicação rápida do modo de usar. Use o extintor na posição vertical, segure firme na mangueira, aperte o gatilho, eu vou mostrar para vocês, e direciona aqui o jato para o princípio de incêndio. Aqui na lateral eu tenho sua carga nominal, certo?
Carga nominal, capacidade extintora para cada tipo de princípio de incêndio, os cuidados que eu devo ter com relação ao cilindro, certo? E ao contato e o nome da empresa, novamente. E aqui eu tenho a aprovação, que é o selo do Inmetro. Então, quer dizer que esse cilindro está de acordo com as normas técnicas do Inmetro, certo? Aqui na parte superior, eu tenho a composição, que é mangueira, certo? Mangueira. Aqui eu tenho o lacre, onde deve todo extintor tem que conter esse lacre e não deve estar rompido, certo? Eu tenho aqui o manômetro, eu tenho aqui o pegador e na parte superior eu tenho o gatilho, certo? Então, mangueira, manômetro, o pegador, gatilho, certo? E aqui atrás eu tenho a trava de segurança, certo? Posteriormente eu vou colocar um vídeo para vocês, vou ver se eu encontro aqui nas minhas coisas, colocar um vídeo onde mostro para vocês a nomenclatura com mais profundidade do extintor, certo? Então, aqui é só para vocês conhecerem um pouco o extintor. Dando continuidade aqui, pessoal, falando um pouco, só uma forma de utilizar, né? Como eu devo usar o extintor no combate ao princípio de incêndio. Então, eu devo retirar sempre o pino, a trava de segurança, que é o que ficou aqui atrás, né, que eu passei para vocês. Depois, pegar o extintor, empunhar na mão e apertar o gatilho dirigindo o jato ou, né, a mangueira, no caso, para a base do fogo, certo? Posteriormente, nos vídeos, eu vou mostrar para vocês como é que se utiliza. Eu vou postar um vídeo de um treinamento com extintor, correto? Só para vocês terem uma ideia aí. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco aqui sobre uma tabelazinha, né, que eu tenho aqui dos agentes extintores mais usados, certo? Os extintores das classes de incêndio A são dos que queimam em superfície e profundidade, né? Como papéis, madeira. O da classe B, novamente, recordando, é o que queima querosene, né? Dos líquidos inflamáveis, querosene, óleo, tinta, graxa, gases, certo? Os da classe C são dos equipamentos elétricos e o da classe D são os de materiais pirofóricos, né? Como aqueles materiais que são encontrados em motor de carro, acredito, certo? Então aqui falei um pouco sobre os tipos de extintores, certo? E agora eu vou falar um pouco sobre a ação deles. O de água, relembrando, é resfriamento, certo? O de gás carbônico é abafamento. O de espuma, abafamento e resfriamento. Já o de pó é abafamento, certo? Então, o de água, eu vou ter eficácia se eu fizer o combate de um agente extintor de água num equipamento elétrico? Lógico que não. Primeiramente, que eu nem devo usar, correto? O da classe B, eu posso utilizar ele na classe A? Posso utilizar, mas eu não vou ter a mesma eficiência de utilizar o extintor de água, certo? Já o extintor da classe C, eu posso utilizar ele
da classe A, também não vou ter eficiência, né? Porque é o de pó para material. Aliás, pessoal, o extintor da classe D, desculpa, o extintor da classe D. Então, eu não tenho eficácia, né? Pode ser utilizado em último caso, mas só se não houver o PQS, certo? Que é o de pó. O da classe D eu não vou ter eficácia. Pode ser utilizado, né? Se eu não tiver o extintor de PQS, mas ele não vai ter a mesma eficácia, certo? E prosseguindo, pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o modo de utilizar o extintor, né? Como eu falei para vocês. Vou ver se eu acho um vídeo para colocar e vamos falar um pouco sobre sinalização de emergência, certo? Então, pessoal, agradeço a presença de vocês aqui, que vocês assistam o vídeo e guardem suas dúvidas, anotem no caderno, nos procure no PV e a gente vai estar postando logo logo o próximo vídeo. Então, pessoal, foi um prazer e até breve. Tchau!